políticos, económicos e financeiros do que propriamente com motivos religiosos. Edifícios jesuíticos, eles, após a expulsão dos jesuítas, no meados do século XVIII, eles ficaram por um período, acredita-se de alguns anos, abandonados, até que os novos gestores resolvessem que destino dar para esses edifícios. No caso de Reis Magos, transformou o monumento, quer dizer, a edificação, igreja e residência dos padres. A residência dos padres foi transformada em casa de câmara e cadeia. Muito bem, isso já deu um uso completamente diferente ao anterior, não é? E posteriormente, já no século XIX, no final do século XIX, já houve uma demanda por instalar em algumas das salas uma escola de classes de instrução do ensino primário, fundamental. Ela teve uma série de reparos de conservação, inclusive isso é muito pontuado no século XIX todo, porque ela foi visitada por muitos visitantes ilustres das missões artísticas e missões, sobretudo naturalistas. Dom Pedro II esteve visitando lá. Então ela é muito citada na historiografia do século XIX, né? E isso deu um reconhecimento também. O tombamento de Reis Magos, do conjunto, ele se deu em 1943, ainda no que, pela então Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, numa fase que é conhecida como a fase heróica. Essa fase heróica, ela se caracteriza exatamente pela emergência, pela urgência de recuperação das referências históricas concretas, né, no Brasil, que viria a ser o nosso patrimônio histórico mesmo. O que a gente vai encontrar nos registros de uma primeira restauração ou uma grande restauração, logo depois que a igreja teve o tombamento, que foi realizada na década de 40 pelo professor Edson Mota, que é o primeiro e talvez o principal restaurador que esse país já teve. Na década de 80, começo de 80, ele foi novamente restaurado e agora, no último período, foi feita a restauração da pintura. A pintura Adoração dos Reis Magos, que fica na parte central, né, a colocação. É uma pintura de grande qualidade técnica, né? É uma pintura sobre madeira, são 2 tábuas. Foi restaurada também no período de 40 pelo professor Edson Mota, e a partir daí vem essa estabilidade. Então, quando nós pegamos, toda essa parte de reintegração estava muito oxidada. E, para nossa surpresa, quando isso foi retirado, tinha uma galeria gigantesca de cupins. O que a gente tenta na restauração, que é chegar o mais próximo possível da ideia original do artista, sem, contudo, mascarar ou falsificar a passagem do tempo sobre essa obra. A arqueologia, ela entra no projeto de restauração da Igreja de Reis Magos como uma disciplina fundamental para suprir uma série de informações que não eram encontradas nas fontes tradicionais da história. Então, é um ramo de pesquisa que a gente chama de arqueologia
histórica, né? Ou seja, a gente vai buscar em fontes que não são as convencionais da história, que seria a escrita e as fontes iconográficas, registros de como as comunidades viveram naquele momento. A arqueologia fez ali várias descobertas interessantíssimas na parte exterior da igreja. A gente tinha uma referência de uma igreja primitiva, acredito que provisória, enquanto a que nós conhecemos hoje, a que foi preservada e reconhecida, estava em construção. E essa estrutura foi encontrada. Então, isso tudo está registrado, a restauração deixou esse registro aparente para que as pessoas possam identificar e conhecer. Por exemplo, no caso, tem uma sala que ela ficou mais ligada à questão da construção. Então, são técnicas construtivas. Então, tem uma parede, faixa da parede sem o reboco, para que as pessoas possam ver como eram assentadas as pedras, né, os blocos irregulares, o tipo de argamassa, né, então isso fica visível. Na minha última pesquisa, a gente encontrou 11 moedas. Essas moedas estão na exposição que está lá em Nova Almeida. E encontramos uma faiança portuguesa do século XVI e encontramos também louças feitas em torno pela população neobrasileira que morava ao redor de Nova Almeida. A gente encontrou os sepultamentos, né, que também permitem mostrar aonde as pessoas eram enterradas conforme a sua posição e história de vida, seu papel na comunidade e tudo mais. Então, a arqueologia ela trouxe uma contribuição bastante significativa, não só da história ali de Reis Magos, como também de procedimentos em restauração. A gente levou mais uma contribuição. Para o Estado do Espírito Santo, ela é altamente relevante, né? Nós não temos mais muitos exemplos, muitos testemunhos desse período histórico, né, do início da colonização, então, muito importante. Primeiro de tudo, porque eu estou diante da história, no sentido aí, né, de ter uma percepção da duração temporal, da possibilidade de me defrontar com o transcorrer do tempo. Nada mais me parece hoje, me emociona hoje nos espaços do que essa possibilidade de experimentar, né, a profundidade do tempo. É uma relíquia. No final das contas, você tem várias coisas muito interessantes ali. Você tem 3 janelas, porque Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela entrada principal, ela é ornamentada, ela tem um tratamento especial. Porque lá no Evangelho tem que Jesus é a porta, né? Então você tem todas essas coisas que estão ali presentes, dessa simbologia, que hoje em dia a gente não percebe mais. Bom, eu espero que ela se mantenha para futuras gerações muito à frente da nossa, que tenha a possibilidade de usufruir dessas mesmas qualidades que hoje ainda estão impressas ali, que vieram, né, de séculos atrás até nós.